autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. E vem cá, outra coisa, temos que tirar esse elefante da sala. E quando eu falo elefante, estamos falando do engenheiro Léo. Vou mostrar, inclusive. O engenheiro Léo, você deu em cima do engenheiro Léo? Eu vou te dar o celular na mão pra você ver as mensagens. Opa, exclusivo! Mas E eu tenho um print muito engraçado que ele tava falando. Pode falar, desculpa. Mas aquele vídeo dele falando sobre você é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Pra quem não acreditou. sabe, o engenheiro Léo declarou no Redcast que Mabel deixou claro, deu a entender que ela mandava, não, vou falar o que ele falou, mandava mensagens inapropriadas para ele. Ele fala assim, ela deu... Ela mandava mensagens que uma garota de 18 anos mandar pro cara igual a mim com essa idade. Mano. Como se a idade fosse problema. Vamos Aquela lá. galera lá. Porra. Deixa eu... Mano, deixa eu só editar um negócio aqui, fazer algumas afirmações aqui. Claro. O que acontece, tá, gente? Muito provavelmente a Mabel estava e não estava dando em cima do engenheiro Léo. Mulher geralmente em grupo, mano. E aí, quando é muito jovem assim, 18, acabou de fazer 18. É só ver que a Mabel sempre tá em grupo muito com homem, né? Ali, geralmente o entorno dela são homens, né? Puta vida. Então, geralmente é uma forma assim de dar em cima. Até muitas vezes ela nem sequer percebe muito efetivamente. Mas é porque quer criar status num grupo, né? O homem, quando ele quer criar status num grupo, geralmente tem os puxa-sacos, né? Só que quando a mulher puxa saco, é com a boca, né? Então, existe isso acontecendo. Só que são flertes, né? E flertes entre conversa, comunicação entre homens e mulheres. Principalmente quando ambos não são comprometidos e estão num movimento político, etc. Esses flertes são comuns, né? Flertes, que é, entre aspas, dar em cima, né? São bem comuns. Agora, a grande problemática aqui não é o fato de uma garota de 18 anos estar flertando com pessoas, né? Num grupo político. O estranho é o engenheiro Léo achar que ela estava dando em cima propriamente, né? Tipo, como se fosse uma proposição. E não somente um flerte, né? Existe uma diferença entre dar em cima e flertar, né? O flertar são certas sentenças, certa aproximação relacional mesmo. Você pode flertar com alguém para ser seu amigo, por exemplo. Então esse flerte acontece. Só que geralmente nessa idade, com 18 anos, coisa que você fazia com 14, por exemplo, quando você tem 14 anos e você conversa com as pessoas para ser amigo, é bem diferente de quando você tem 18 anos e o sexo está aflorado, né? Onde o sexo já existiu, né? Já houve uma mão na periquita, uma mão em pinto, mão na bunda, tá ligado? Existem os campos dos desejos, né? A migração dos afetos para a participação do desejo com afeto, né? Então, muitas vezes, essas relações se difundem dessa maneira assim. Vou deixar ali na tela. Então, o engenheiro Léo só não soube a diferença disso, de um flerte para dar em cima, né? Um flerte pode ser puramente relacional, uma amizade que pode ou não terminar em sexo. E hoje é muito comum, século XXI, né? Putaria ao extremo. É muito comum você flertar com a pessoa, virar amigo dela, né? Num grupo assim, de amigos. E vocês volta e meia transam, né? Fazem sexo. Né? Existe esse mundo hoje, onde a amizade também conduz um certo nível de sexo, né? Incubado nele, né? Uma possibilidade sexual sempre muito vigente, né? Então, eu acho que tem essa diferença muito clara, assim. Acho que era um flerte para ser amigo, para ser próximo, e que poderia vir a dar um ensejo para o momento sexual e relacional de outra forma.
se viesse a acontecer, entendeu? Então, e o Engenheiro Léo, como uma pessoa de 40 anos, mais de 40 anos, muito carente, muito frágil sexualmente, né? Dá pra ver que ele tem action figures na sala dele, sabe? Bem grandes assim. É uma pessoa que tem extrema sensibilidade ao toque, claramente, e à aproximação feminina, né? E masculina também. O Engenheiro Léo parece ser o tipo de pessoa que ele se aproxima dos outros e as pessoas têm ele como uma pessoa chata. Né? Tanto grupos de homens como mulheres, né? Para as mulheres ele é broxante e para os homens ele é chato. Então, ele tem essa problemática. O porquê disso eu não sei, não conheço muito bem a infância e a adolescência dele, né? É como mas assim, ele mesmo se vê dessa maneira, né? Ele mesmo se vê assim, porque é só você ver que é um cara velho sucumbindo a grupo de jovens, né? Tipo, meio que sendo um submisso ao Piauí, que tem 25 anos e é menor que ele nas redes, sabe? Então é um homem velho que tem uma conduta muito juvenil em relação ao mundo e um juvenil traumatizado, né? Então eu acho que é bom fazer essa diferenciação. Ela tá se fazendo de boba, da moça de véu, né? Quando a gente sabe que não tem nada disso, né? Ela é bem próxima da Espectro Cinza. As duas estavam falando de criar OnlyFans juntas, né? Brincando na live. Então, assim, não existe esse lado. A mãe dela é bem progressista, né? Deu pra ver lá no vídeo o cabelo raspado de um lado. Então, assim, o sexo pra Mabel, inclusive, deve ser. Um boquete deve ser uma coisa muito tranquila, assim, tipo. Ah, a noite foi muito boa hoje com esse cara. Talvez role um boquete. Isso é uma coisa comum, né? As pessoas quando vulgarizam o sexo. Então, assim, não é uma puritana, né? Também. Não é uma moça que recém concebeu a ideia da possibilidade do sexo, né? Eu estou sentindo um negócio estranho aqui na minha bubu. Não é esse ambiente também, né? Mas, obviamente, também não era esse momento, como eu expliquei anteriormente, de dar em cima. Então, você junta, né? Um Engenheiro Léo frustrado, né? Sexualmente. Uma pessoa claramente problemática em relação aos afetos. Com uma moça, 18 anos, que tem essa facilidade com os afetos, né? A exacerbação, a facilidade sexual, a noção muito vulgarizada do mundo. E aí você tem esse ambiente que... Não esse aí, mas o ambiente da relação dos dois, que um acredita que tá acontecendo uma coisa. Eu expliquei, acho que expliquei bem, né? Esse caso da gótica com o Engenheiro Léo aí. Cara, uma coisa assim, que eu gosto do Engenheiro Léo como pessoa, comigo ele é um cara legal. Eu não gosto do MBL, assim, não é que eu não gosto do MBL, eu não me envolvo. Eu não me envolvo com o MBL, eu não quero ter ligação política com ninguém. Mas como pessoa, eu gosto do Engenheiro Léo, tá? Pessoa, não é política, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como pessoa, eu gosto dele. Mas... Ele pesou muito, ele me chamou de filha... Pesou ele muito. me chamou de vagabunda. Aí é foda. Ele me chamou de puta, de vagabunda, de golpista. Assim, gótica, vamos ser sinceros, né, Mabel? Não é como se fosse a primeira vez que alguém chamou você de puta, golpista. Assim, golpista talvez seja a primeira. E eu acho que essa vamos ser... O que chateou você foi a questão de ter essa massa da militância xingando você e perseguindo de certa forma. Porque essas formas de xingamento não são coisas hoje que, sei lá, alguém se preocupe tão arduamente, né? Agora, você sistematicamente ser chamado de puta é foda. Que é o grande problema do MBL, né? Assim, de partido político, mas do MBL especificamente, porque é uma parada meio solta. Mas aqui vamos pro corte, né? Centralmente, pra gente focar aqui. Aqui eu tenho duas coisas a dizer, tá? A primeira coisa é a seguinte. O Cássio, mano, é uma pessoa que me surpreendeu muito positivamente, tá? De verdade. Por que ele me surpreendeu positivamente? E aí eu vou traçar alguns comentários aqui que não necessariamente são positivos pra ele, mas que pra mim são positivos, tá? O qual foi sempre a grande questão pra mim, mano. Eu não acho, e aí eu acho que essa é a proclamação mais difícil que eu vou fazer aqui, e o Cássio talvez me quisesse que eu falasse que eu quero que ele seja preso do que essa sentença que eu vou fazer. Eu pessoalmente não acho o Cássio engraçado. Como comediante, não é uma pessoa que eu pagaria pra assistir. Mas, e aí eu acho que aqui nós viramos inimigos agora, porque comediante é assim, você fala que ele é engraçado, me bate, mas não diz que eu não me acho engraçado, ok. Mas eu vou afirmar isso aqui. Não vi um show dele também, então talvez no show dele seja uma coisa, estupenda, muito diferente. Mas o que eu vejo nas lives dele e tal, não me chama atenção. Mas eu gosto da coragem e do comprometimento dele, no sentido da comédia, de querer fazer uma parada.
específica, porque claramente esse distanciamento que ele fez do MBL, ele já teve uma aproximação muito grande do MBL. O professor Paulo Cruz, o pessoal do MBL já flertou bastante com o MBL, porque o MBL é um partido de flerte. Inclusive foi por isso que eu expliquei a questão do flerte da Mabel com o Engenheiro Léo. Tem muitos jovens e velhos traumatizados. Então, mamãe falei, é traumatizado, o Renan Santos tem trauma, não superou ainda o trauma. O Engenheiro Léo não superou o trauma. Então, quem é mais velho não superou os traumas, e quem é mais novo são muito jovens e estão passando por traumas, né? Mas, enfim. Diferentemente, eu até tinha fomentado isso em algum podcast que a gente fez lá na plataforma com o Miorim, que eu só ia entender qual era do Cassius no dia que o MBL virasse um partido e afirmasse coisas que claramente iam entrar em contradição com o que ele tinha se aproximado de afirmação. Quais seriam as afirmações que o MBL fez que aproximou o Cassius? As afirmações são simples: liberdade de expressão. Apesar que a posição hoje do Cassius, pelas pessoas que foram no programa dele, no outro podcast mais sério dele, comentar sobre política com ele, ele fala que tem que ter um certo limite. Eu já acho que essa repetição do limite é mais uma coisa que se aproxima do que ele compreende como limite do que algo que de fato é o limite. Então, por exemplo, quando a gente está na estrutura democrática, quando você tenta predeterminar um limite, e é por isso que essa pergunta é tão feita tantas vezes, né? Qual é o limite do humor? Quase que exaustivamente, é para dizer que quando esse limite acontece, você vai ser morto. E aqui eu acho que é a sentença mais difícil que tem para ser feita, né? O ser morto. O que é o ser morto na lei, né? É porque a lei ela é muito clara, ela é muito objetiva e as pessoas não têm muita compreensão do que é a lei. A lei, em última instância, vai executar a morte em algum momento. Ela pode executar a morte e muito provavelmente o vai executar. Se os parâmetros forem devidamente abarcados, né? Por quê? Porque se eu sofro uma multa, se eu sou proibido de fazer uma piada e eu faço, o que acontece? Eu recebo uma multa. Se eu não pago a multa e eu continuo fazendo, eu sou o quê? Avisado de novo. Se eu não pago e continuo, aí o Estado tem que vir me prender. Se eu reajo, se eu resisto à prisão, eu vou ser morto. Se eu reajo aos policiais tentando me prender de maneira injusta, eu sou morto. Então, a lei, em última instância, o limite do humor, o limite da piada poder ser feita é que a próxima piada, ela existe a colocação de ser morto. Qualquer um de vocês pode dizer que é exagero, menos o Cassius Ogro. Porque o Cassius Ogro foi processado recentemente. Ele perdeu, ele tá tendo que pagar o processo. Se o Cassius Ogro não paga o processo e ele continua fazendo as piadas, ele sabe, e o advogado dele explicaria que ele seria preso. E se você resiste à prisão, os policiais têm armas. Ponto.